Alô, meus queridos, fala minhas queridas, vamos para mais uma super dica de trânsito aqui para você que está estudando para o edital da PRF. E doutor, essa dica é quente, hein? Essa dica é muito boa. Vem comigo porque essa dica ela ainda se encontra no capítulo de normas de circulação e conduta. E dessa vez eu quero trabalhar com você um conjunto de normas que nós vamos chamar de normas de preferência. Onde estão previstas, Pedro, essas normas de preferência? Vamos lá? Eu quero trabalhar com você com essas normas de preferência, notadamente nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 29. Olha só, artigo 29, nos incisos 6, 7 e também os incisos 8 do Código de Trânsito Brasileiro. O que eu vou conversar com vocês a respeito desses incisos? Primeiro, as normas de preferência e prioridade, é importante que você lembre, primeiro, que se tratando de norma de preferência, o inciso 6, 7 e 8 vai trabalhar com veículos específicos. Lembrando que eu também tenho que falar de preferência lá no inciso 3, em se tratando de preferência dada a quem se encontra na rotatória, ok? Quem vem pela direita do condutor também terá preferência de passagem, direita do condutor, e aquele que estiver circulando sobre rodovias. Aquele que está na rodovia tem preferência sobre quem vai, por exemplo, sobre uma confluência. Então, quem está na rotatória, quem vem à direita do condutor e quem transita pela rodovia, tem preferência de passagem, e caso eu não obedeça, eu incido uma infração de natureza grave lá do artigo 215, infração de natureza grave. Se eu deixar de dar preferência a quem se encontra na rotatória, quem vem pela direita ou quem está na rodovia, eu entro de uma vez com o veículo. Nesse caso, infração de natureza grave. Agora, no que tange aos incisos 6, olha só que legal, 6, 7 e 8 do Código de Trânsito Brasileiro, o que eu quero lembrar para você é o tipo de veículo que eles vão trabalhar. Aqui nós temos que trabalhar com veículos chamados de batedores. São os chamados veículos de escolta. Aqui embaixo eu trabalho com veículos chamados veículos de interesse público, que você pode inclusive complementar com a resolução 268, que vai citar mais ou menos como é que funciona essas prioridades de passagens. E em seguida eu também trabalho com os veículos de utilidade pública. Ok? Os veículos de interesse público são aqueles veículos que têm prerrogativas de interesse público. Por exemplo, as viaturas, os carros de bombeiros, os veículos de emergência como as ambulâncias, inclusive, aí eu cito a resolução 268, inclusive os veículos de acidentes ambientais. Isso aqui é importante. Entra a viatura aqui, Pedro? Entra a viatura, entra veículo de bombeiro, entra a questão de veículos de emergência, inclusive veículos de acidentes ambientais. Doutor, os veículos de batedores, eles terão algumas prerrogativas. Quais são elas? Eles têm prioridade de passagem. Prioridade de passagem. Enquanto os veículos de interesse público também vêm a ter prioridade de passagem. Além da prioridade de passagem, eles ainda têm livre circulação, parada e estacionamento. Livre circulação, parada e estacionamento, ok? Cuidado com isso. E, por fim, os veículos de utilidade pública, Pedro. Quais são eles, doutor? Caminhão de energia, de água, de luz, caminhão de coleta de lixo, e a resolução complementa. Ela vai dizer que, por exemplo, os veículos que realizam transporte de valores, por exemplo, os carros fortes, ok? Entra aqui também os serviços de análise metroferroviária, os veículos de escolta entrariam aqui, Pedro, dentro de utilidade pública, de acordo com a 268 também poderiam entrar aqui, ok? Temos uma previsão expressa no CTB, mas também a resolução coloca que eles têm as prioridades atinentes à utilidade pública. Livre, parada e estacionamento, ok? Livre, parada e estacionamento. Ele não tem livre circulação e não tem o que? Prioridade de passagem. Toma cuidado com essa parada. A não ser que ele seja um batedor, aí poderia entrar aqui em cima. Show de bola? Agora, para que ele tenha todas essas benesses, ele precisa, doutor, estar em serviço. Aí é óbvio, tem que estar numa atividade de serviço. Enquanto esses veículos de utilidade pública, de acordo com a resolução, eles precisam de duas coisas que estejam acionadas. O chamado alarme sonoro, e também será obrigatório a questão relativa à iluminação intermitente, a chamada luz
intermitente, precisam estar devidamente acionados. Pedro, e para resolução, como é que eu identifico o veículo de utilidade pública? Doutor, para a resolução 268, eu identifico mediante a utilização de uma luz âmbar. Pedro, mas e o adesivo nas portas? A resolução não prevê diretamente esse adesivo. Então você vai somente colocar, de acordo com a resolução, porque é assim que vai cair na sua prova, a questão da luz âmbar aqui. Show de bola? Estas são as prioridades. E eu peço para você complementar esse assunto juntamente com a resolução 268. Isso aqui é importante, tá? A resolução 268, ela insere veículos de acidente ambientais e traz algumas hipóteses de veículos de utilidade pública. Aí você indagaria, Pedro, tudo bem, eu entendi, mas eu me confundi naquela história de batedor. Doutor, vai cair assim, de acordo com o CTB, batedor tem prioridade de passagem quando estiver em serviço. Perfeito. Apenas quando está em serviço, Pedro? Sim. Agora, se cair de acordo com a resolução, os veículos batedores, além da prioridade de passagem estabelecida pelo CTB, eles também terão livre parada e estacionamento. Pega, por exemplo, os veículos de escolta que precisam parar em algum lugar para a pessoa descer. Percebeu? Parada e estacionamento, de acordo com a resolução. Isso é importante se citar, ok? Então, estas são as prioridades atinentes a esses tipos de veículos, de acordo com o Código de Trânsito e complementada também aqui pela resolução 268 que está prevista no seu edital.